Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui a leitura da palavra. Nesta passagem em específico, o apóstolo Paulo, então, diz que a finalidade mais importante do servo de Deus, quando salvo pela graça de Jesus, é apresentar-se em devoção a Deus, oferecendo o seu corpo, ou seja, tudo o que ele é, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, adorando ao Senhor de forma racional. Isso só pode ser feito, isso só será possível se este servo de Deus não se conformar com este século, mas através da renovação que acontece toda vez que ele se reúne com o povo de Deus para adorar ao Senhor, em sua mente ele possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O tema que abre o nosso acampamento, o título dele, o acampamento é Portai-vos varonilmente, diz respeito àquilo que nós devemos entender à luz da palavra de Deus sobre o que é pecado. O pecado, ele é inimizade contra Deus. Os nossos padrões de fé de Westminster definem o pecado como toda e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E o pecado se manifesta de diversas maneiras e de formas específicas ele atinge o povo de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças. Isso nos deve levar, ou nos deve estimular o pensamento, a reflexão bíblica sobre que tipos de pecados são mais comuns para os homens, para os seus filhos, que tipos de tentações elas são mais comuns em nosso meio. E eu gostaria de introduzir o acampamento com esta palestra, lembrando que um dos grandes pecados que por vezes nós não tratamos enquanto homens, porque normalmente nós já relacionamos a alguma coisa na área sexual, é o fato de que nós vivemos em uma era de ansiedade, confusão e turbulência. De que por vezes nós nos esquecemos, irmãos, que existe algo no ar e que é altamente combustível, ou seja, altamente frágil e que de repente pode pegar fogo. É como se vivêssemos em uma atmosfera altamente reativa. E esse é um termo que eu vou usar bastante, reativo ou reatividade, que é o estado ou poder de ser reativo ou o grau em que uma coisa ela é reativa, ela é hostil, ela é reacionária. E, de fato, esse tipo de situação, esse tipo de atmosfera toma conta, permeia todas as instituições da sociedade. Famílias, igrejas, negócios, governos. Os homens vivem e convivem nessa situação e há, de fato, uma sensação de que, em determinados momentos, parece que nós estamos sentados em um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Em outras palavras, nós vivemos em uma época de angústia e agitação, uma época marcada por violentas tempestades de ansiedade que atravessam a sociedade, que provocam tumultos sociais, que passam como um rolo compressor por onde andam, por todo o seu caminho. E este mundo em que nós vivemos exige todos os dias que comunidades inteiras e seus membros, e isso inclui os homens e seus filhos, se adaptem a esse tipo de situação. Se adaptem àqueles que são mais reativos, mais instáveis e mais imaturos. Ansiedade, como uma manifestação, por vezes, do pecado, transforma, então, a transferência de culpa e a criação de desculpa em uma arte. E é um pecado tentador para o homem.
Isso começou no Éden, quando Adão caiu, e a reação de Adão, quando o Senhor perguntou o que foi que ele fez, ele respondeu, transferindo a culpa e buscando desculpas. A mulher que tu me deste, ela comeu o fruto e me deu para comer também. Então, quase ninguém, no tempo em que nós vivemos, assume responsabilidade pelo que fez, ou pelas suas emoções, ou pelas suas ações, ou pela situação que está enfrentando de crise. Em vez disso, a reação é a mesma, ela é adâmica. Nós apontamos o dedo e atiramos pedras contra os outros, seja eles quem forem, porque nós não temos pecado, ou parece que acreditamos assim, mas os outros possuem, eles são o verdadeiro problema. Então, irmãos, nós vivemos em uma cultura que busca constantemente uma solução rápida para os problemas, uma solução mágica, uma espécie de feitiço que resolva tudo. E a palavra de Deus, ela então vai em uma linha, ela segue uma linha contrária a isso. Ela diz, não se conformem com este século, ou seja, não tomem a forma dele. Transformem-se pela renovação de suas mentes, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. O resultado, irmãos, do que nós estamos vivendo em nossa época são pessoas e instituições, ou, eu poderia até ser mais específico, homens e instituições, da família à igreja, dos negócios aos governos civis, que deveriam atuar como amortecedores do choque e do impacto das crises, mas que ficam como que indecisos porque lhes falta coragem para tomar uma decisão e se portarem de forma varonil. Os líderes, então, são bombardeados por grupos de interesses, agitadores, e depois eles são colocados em situações difíceis. E aí eles ouvem, precisamos que resolvam um problema, mas nós não podemos trazê-lo à tona, como os americanos costumam chamar, e nós gostamos dessa expressão idiomática, né? Nós não queremos que o problema venha à tona assim como nós temos um elefante na sala. Ele está lá, imenso, este é o problema, o tamanho dele é de um elefante, mas ninguém pode saber o que de fato está acontecendo. Qual é o resultado disso? Fuga, uma tentativa de resolver os problemas ou apaziguá-los, tentando evitar a confrontação, e isso faz com que o espírito da nossa época, tão comum que temos visto, desenvolva esse espírito de apaziguamento, de desculpas, de paralisia, e os membros mais maduros, os homens mais motivados, eles começam a se afastar de tudo isso, e quando eles se calam, as coisas só pioram. Nós vamos ver, enquanto estivermos trabalhando esse assunto, que a Bíblia vai nos mostrar situações específicas quando líderes precisaram fazer o que deveria ser feito. Eu já citei um deles, o primeiro deles, nosso primeiro pai, Adão, e por não fazerem, eles acabaram agindo ou adotando a estratégia de Satanás. E o que é que nós devemos então fazer diante de tudo isso? Um rabino judeu, ele escreveu um livro certa vez, é interessante, porque ele tentou retirar alguns pontos específicos ou algumas ideias específicas da palavra, e elas de fato se aplicam bem ao que eu vou dizer agora. Ele escreveu um livro chamado, a tradução seria Falta de Coragem, Liderança em uma Era de Soluções Rápidas. Edwin Friedman, o nome dele. E esse livro foi escrito por este rabino judeu para orientar líderes. E ele tem sido interessante até mesmo para que nós entendamos a visão ou o pensamento de como alguns homens, mesmo não sendo cristãos, conseguem captar algumas coisas que nós mesmos, enquanto homens, não captamos. Então o livro de Friedman, ele apresenta observações claras sobre o que é que
nós enfrentamos em nossa era. Ele vai chamar de uma doença social. E ele vai dizer a maneira como essa doença ela se manifesta nas famílias, nas igrejas e nas instituições civis como um todo. E ele vai diagnosticar o problema social definindo como ansiedade crônica. A linguagem que ele usa é um pouco difícil, porque ele vai tomar termos que não são retirados ou extraídos claramente da Bíblia, mas uma leitura cuidadosa vai nos ajudar a perceber que os pontos que ele destaca, eles são tratados na Escritura. Veja, eu vou citar aqui alguns trechos da obra dele. Ele diz assim: a ansiedade crônica é sistêmica. É mais profunda e abrangente do que o nervosismo comunitário. Em vez de algo que reside na alma de cada um, é algo que pode envolver, se não realmente conectar as pessoas. Ele continua e diz: é um processo emocional regressivo que é bastante diferente da ansiedade aguda e mais familiar que sentimos em relação a preocupações específicas. A sua expressão não depende do tempo ou dos fatos, embora fatos específicos podem parecer desencadeá-la. E tem uma forma de reforçar o seu próprio impulso. Ele continua: a ansiedade crônica pode ser comparada à atmosfera volátil de uma sala cheia de gases, ou seja, um mundo que está prestes a explodir. Qualquer incidente, continua Friedman, que provocasse poderia desencadear um incêndio. Mas em vez de tentar dispersar a fumaça, o que é que as pessoas fazem? Ele conclui: culpam a pessoa que acendeu o isqueiro. Então, qual é a solução que ele dá, né? Que ele oferece para esta doença que ele identifica e que afeta a sociedade do nosso tempo? Ele vai dizer que a solução é uma liderança diferente ou bem diferenciada. Ele continua: um líder bem diferenciado é alguém que tem clareza sobre seus próprios objetivos de vida e, portanto, alguém que tem menos probabilidade de perder dos ansiosos processos emocionais que ocorrem. Quero dizer, continua ele, alguém que pode estar separado e ao mesmo tempo permanecer conectado e, portanto, pode manter uma presença transformadora, não ansiosa e às vezes desafiadora. Falta homem desse naipe em nosso tempo e nas igrejas. Refiro-me a alguém que consegue gerir a sua própria reatividade, ou seja, a capacidade como reage às situações, em resposta à reatividade automática dos outros e, portanto, ser capaz, conclui, de tomar posições correndo o risco de desagradar. O termo que ele usa por diferenciado é crucial, porque Friedman resume uma série de qualidades e características essenciais para líderes saudáveis e eficazes. Ele vai dizer: a diferenciação se refere a uma direção na vida e não a um estado de ser. Número 2, diferenciação é a capacidade de se posicionar num sistema emocional intenso. Diferenciação, terceiro, é dizer eu quando os outros exigem nós. É conter a reatividade, quarto lugar, de alguém em relação à dos outros, o que inclui a capacidade de evitar ser polarizado. 5, diferenciação é manter uma presença não ansiosa diante de outras pessoas ansiosas. É como um líder de uma tropa. Enquanto em meio à guerra ou à batalha, alguns soldados entram em desespero, ele tem que chamá-lo à razão para continuar o combate. Diferenciação é poder deixar de ser automaticamente um dos dominós emocionais do sistema. É ter clareza sobre os próprios valores e objetivos pessoais. E, por fim, é assumir a responsabilidade máxima pelo próprio ser emocional e destino, em vez de culpar os outros ou o contexto. Veja que sua mente, ela seguiu alguns padrões bíblicos e ele traz muitos insights alinhados aos princípios bíblicos. Embora ele vá, por exemplo, chamar o que a Bíblia define por sobriedade como uma autodiferenciação com uma presença não ansiosa. Ou ele vai chamar de arrebanhar, aquele efeito de manada ou de rebanho, que a Bíblia chama de agradar pessoas
ou ter medo de homens, temor de homens. Mas veja, isso se move sempre para uma mesma ideia ou pensamento que a própria Escritura aponta. E aí, onde está o segredo, irmãos, para que nós possamos enfrentar isso, entender que são pecados que nos cercam, que podem nos levar a tentar culpar os outros e não assumir responsabilidades, buscar desculpas e não encarar os problemas? Nós precisamos ter uma mente sóbria, firmada na glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os nossos corpos deveriam se apresentar a Deus continuamente por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, porque senão isso não funciona. A ideia então é: o homem de Deus precisa possuir clareza de mente, estabilidade de alma e prontidão para agir quando necessário. Sem isso, irmãos, é impossível orientar e dirigir uma casa, é impossível orientar e dirigir uma igreja, qualquer empreendimento, escolas, negócios, ou até mesmo ser um governante de uma cidade, de um estado, ou de uma nação, para a glória de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Se nós entendemos isso e percebemos que se estamos fundamentados na glória de Deus, ou buscando a glória de Deus, nós vamos ganhar coragem e força vindas do Senhor para enfrentar corajosamente os pecados que nos tentam. Se nós fizermos isso, tempestades de ansiedade, tumultos sociais, rejeição à transferência de culpas, apresentação de desculpas, elas serão enfrentadas corajosamente e nós vamos nos manter íntegros em um tempo de ansiedade, agitação e turbulência. Lembre-se de Jó. Nós conhecemos o que Deus falou a respeito de Jó. Jó não sabia. Vocês leem o capítulo 1 e vocês sabem o que Deus diz em seu diálogo com Satanás. Vocês pensam em Jó? Você já ouviu falar de Jó? Ele é um homem íntegro, justo. Ele anda com Deus. Mas quando Jó perde tudo, repentinamente a sua integridade é colocada em xeque, os seus amigos, depois de um tempo de silêncio, começam a dizer: Jó, confessa. Você fez alguma coisa, porque ninguém perde tudo isso de repente. Mas ele não sabia o que Deus pensava a seu respeito. Mas o que fez com que Jó se portasse varonilmente? E a Bíblia diz que em nenhum tempo Jó blasfemou contra Deus. Ele tinha convicção da sua integridade. Em determinado momento do livro, Jó vai lembrar para os seus amigos e para o Senhor que ele era pecador, porque não é um homem que não peque. Mas o que ele queria saber de Deus era: onde eu pequei para perder tudo de repente? E a busca pela defesa da sua integridade fez com que, em um momento de profunda ansiedade, agitação e turbulência de sua vida, acredita-se que aquele período de sofrimento dele dura mais ou menos 6 meses. Ele não muda quanto à sua convicção. A sua esposa é irônica. A palavra barak na língua hebraica, na verdade, é abençoar. A nossa tradução já coloca e adianta: amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas a ironia dela é: abençoa logo Deus e morre. E Jó, de repente, ele vai pedir mesmo para morrer, porque o que ele estava passando, e sem saber o porquê, o levou a isso. Mas lembre-se, que profunda lição de um homem que certamente sofreu muito mais que todos nós aqui. Mas em nenhum momento, repito, o livro diz que provavelmente fortes evidências são de que Moisés escreve esse livro. Ele é o livro mais antigo que temos do Antigo Testamento. E ele permanece firme e ele enfrenta toda aquela situação porque ele tinha convicção de que ele era um servo de Deus e ele buscava viver para a glória de Deus. O seu cuidado era tão grande com a sua família que
ele oferecia sacrifícios depois que os seus filhos se reuniam em festas, supondo que eles poderiam ter cometido algum pecado. Tamanho era o zelo e o amor daquele homem por seu Deus e por sua casa. Mas, irmãos, no momento em que você começar a cultivar essa maturidade e sobriedade enquanto líder e procurar ensinar isso aos seus filhos, você deve esperar algo que seguirá na sequência, que é a sabotagem. Satanás sempre procurará sabotar os seus planos ou os planos de Deus para a vida do homem de Deus. E essa sabotagem, ela sempre será interna, mas também ela acontecerá de forma externa. Ela acontecerá no coração, mas ela também irá cercar você. Na verdade, eu diria como... eu poderia citar aqui a lei de Newton, né? Conhecida como a lei da ação e reação, que cada ato de liderança fiel ele será confrontado com um ato de sabotagem de Satanás igual e oposto, tentando ser da mesma força. Essa sempre será a nossa oposição, a oposição que devemos enfrentar. Então, sabotagem, e aqui no sentido figurado, é toda ação que tem o objetivo de prejudicar alguém, e é nesse sentido que eu estou usando a palavra sabotagem, é toda e qualquer tentativa de desviar ou atrapalhar você, de tirar você do foco, da missão que Deus lhe deu, da vocação que você tem de viver e fazer tudo para a glória de Deus. E o mundo muitas vezes vai fazer isso usando palavras pejorativas contra você, para tentar te orientar. Ou seja, como disse Friedman, arrebanhar você. Como diz a Bíblia, para que você queira agradar as pessoas, ou para que você ceda, porque você tem medo de desagradá-las. Temor de homens. Neste caso, ela será um tipo de sabotagem clara, óbvia. Como é que a Bíblia chama essa tática? Calúnia, injúria, difamação. O que fazer para resistir? A gente precisa aprender e saber como a tática satânica de sabotagem ela funciona nesses casos. Quase todas as pessoas têm um desejo natural de serem aceitas pelos outros. Isso é normal. Nós vivemos todos os dias querendo aprovação, desejando ser queridos, ter uma boa reputação. E a palavra de Deus elogia isso. Por exemplo, Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Paulo, escrevendo para aqueles que desejavam a liderança espiritual de uma igreja, o episcopado, ele vai lembrar em 1 Timóteo capítulo 3 que o que se espera que os líderes sejam é que eles sejam irrepreensíveis, respeitáveis, e ele completa, e que eles tenham bom testemunho dos de fora. Então não é errado procurar ter uma boa reputação, mas a calúnia, a injúria e a difamação vão explorar no meu coração e no coração de vocês, meus irmãos, este desejo natural. De que maneira? Usando insultos e ameaças de uma má reputação para manipular os cristãos, especialmente os homens. Por quê? Porque Deus fez o homem para ser líder. Todo garoto nasce com isso em seu coração e o seu pai precisa explorar isso em seu coração, ensiná-lo a ser líder, prepará-lo para isso. Mas o mundo quer nos levar para onde quiser. E o seu volante de direção, por vezes, é o uso da calúnia. Eu diria que existem pelo menos dois tipos básicos de volantes pelos quais o mundo tenta nos dirigir. O primeiro deles são rótulos feios para coisas verdadeiras. Como é que isso funciona? É quando os cristãos são chamados de intolerantes por condenarem a prática homossexual, por exemplo. É verdade que os cristãos condenam a homossexualidade, mas o rótulo feio se destina a calar o nosso testemunho
apelando para o nosso desejo de aprovação e aceitação, e também apelando ao nosso medo da rejeição e do ostracismo. Quantas vezes nós temos que conversar com os nossos filhos porque eles ficam com medo, eles começam a temer as pessoas ou tentar agradá-las e se calam quanto às suas opiniões perante os outros. Então, este é o primeiro rótulo, que são rótulos feios para coisas verdadeiras. Tentam rotular a gente assim. O segundo seria rótulos feios para coisas falsas. Como é que isso funciona? Lembre-se do exemplo dos fariseus chamando Jesus de beberrão e glutão, o que ele não era. Era um tipo de rótulo feio para algo que era falso. Como é que o mundo age nessa situação? Ele deturpa as nossas convicções de fé e depois coloca um rótulo feio, tentando nos deturpar, ou deturpar a nossa reputação. Qual é o objetivo de ambos os rótulos? Sempre nos sabotar, trazer prejuízo para nós e depois nos orientar. Não é interessante, irmãos, você pensar que nós vivemos isso constantemente? Mais recentemente, eu diria que com a pandemia do Covid-19. Quando a igreja começou a se posicionar e perceber que algumas regras, algumas leis extrapolavam determinados direitos, e que bares não fechavam. Em São Paulo, por exemplo, as boates gays, elas funcionavam normalmente, mas igrejas tinham que ser fechadas porque cantar transmitia vírus, ter comunhão era perigoso, a igreja era o centro de contaminação do universo. Muitos reagiam e eram rotulados de quê? Negacionistas. Quem não reagia se acomodava à situação. O nosso governador chegou a querer dizer como deveríamos celebrar a ceia do Senhor, que deveríamos não cantar. Igrejas reagiram. A nossa igreja reagiu. De forma respeitosa, nós apelamos para o direito que tínhamos. O governador então considerou e cedeu. Mudou as regras do jogo. Mas eu conheci pastores que, depois de muito tempo com as aberturas, passaram mais um ano com a igreja fechada, com medo que as pessoas se contaminassem e morressem. Rótulos sempre serão colocados em nós para nos calar e nos orientar, ou seja, tentar nos dar direção. E esta tática, irmãos, frequentemente funciona. De que maneira? Por meio da exploração do desejo cristão de ser uma boa testemunha do Evangelho. O que é que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 16, no Sermão do Monte? Vamos abrir, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 16. Todos nós devemos desejar o que Cristo falou, nos ensinou. Isso é maravilhoso. Quando ele fala sobre as nossas boas obras, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 14. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E ele conclui: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Com que objetivo? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós queremos que a nossa luz brilhe diante dos homens. Nós queremos que eles vejam nossas boas obras e deem toda a glória a Deus, é fato. E os cristãos muitas vezes policiam uns aos outros para manter o bom testemunho. Eu conheci um presbítero que já está na glória, que certa vez foi questionado no conselho de uma igreja, porque um membro de outra igreja passou e o presbítero estava tomando uma tubaína. Vocês conhecem a garrafa de tubaína? Parece uma garrafa de cerveja. Vocês conhecem a cor que parece uma cerveja? Ah, o presbítero está tomando cerveja? O assunto chega ao conselho. O presbítero foi pressionado porque provavelmente aquilo não era um bom testemunho. Ele foi policiado por outro crente por conta do seu bom testemunho.
que aparentemente ele não estava dando, perdão. Outros, então, reagem e, por exemplo, evitam tomar o Guaraná Antártica, porque pode ser que alguém passe e pense que o cristão está tomando uma cerveja. E o mundo conta frequentemente com este bom impulso cristão para orientar outros cristãos por meio de cristãos que estão sempre policiando o que outros fazem. Coloque o rótulo feio em alguém e outros cristãos vão tentar pressioná-lo a andar na linha, voltar para a fila. E frequentemente, irmãos, é mais difícil resistir a essa pressão, uma vez que ela não vem diretamente do mundo incrédulo, mas ela vem do mundo por meio do povo de Deus. Vocês conhecem os 2 primeiros salmos da Bíblia? Vocês sabem. Eles formam a introdução a tudo o que nós aprendemos no saltério, para cantá-lo. O salmo de número 1 começa dizendo que só existem 2 caminhos, o do justo e do injusto. Que o caminho do incrédulo, ele deve ser evitado, e a bem-aventurança está, em primeiro lugar, em não fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Bem-aventurado, então, ou bem-aventurança do homem, é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, diz o Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é plantado como uma árvore junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz então terá sucesso. Como é que o Senhor então continua? Ele diz, os ímpios não são assim. Eles são como uma palha que o vento dispersa. Uma palha um dia já foi uma folha, mas desprendida da árvore, ela morre, perde o seu valor, ela é soprada pelo vento. E o Senhor então diz, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho de ambos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Eles perecerão. Na sequência, então, o espanto de Davi é, então por que se enfurecem as nações e os gentios pensam coisas vãs? Ele fala de reis e príncipes da terra, ele diz que até gente dentro do povo estava se rebelando contra Deus. E ele não consegue conceber isso. Ou seja, é fácil às vezes resistirmos à pressão quando ela vem de fora. Mas quando ela assume uma forma controladora e afastada do Evangelho, dentro ou no meio do povo de Deus, é aí onde tudo se torna pior. Então, irmãos, introdutoriamente eu falo deste assunto para vocês, e o meu interesse depois é trabalhar um pouco estas questões relacionadas a esses pecados que nos ameaçam, apresentando principalmente algo que por vezes nós nem pensamos. E quando a gente se reúne como homens, normalmente nós já tratamos de vários assuntos relacionados a isso, nós nos esquecemos de passar por um que é extremamente importante. Esse grande conflito cósmico, ele começou no Éden e ele vai continuar até o fim, até a volta do nosso rei. Essa batalha e essa disputa, mencionada no livro de Jó, em que Satanás ele tenta ganhar, ele tenta sabotar aquilo que Deus projetou, planejou para nós. Ele vai tentar deturpar, ele vai tentar distorcer, ele vai tentar desviar, ele vai fazer com que nós assumamos uma postura que é costumeira ou é a postura comum dos homens dos nossos dias, semelhante àquela de um famoso que em um desses reality shows ele começou a chorar perante um monte de mulheres e ele pede perdão a elas porque ele era homem. É esse tipo de situação que nós vivenciamos hoje. E aí, como agir ou como se comportar? Qual é o padrão que nós devemos buscar? E nós temos a palavra, esse é o padrão da palavra. Como lutar contra os pecados que nos assediam tenazmente, conhecendo a palavra e dependendo de Deus. Buscando esse despertamento que vai fazer com que nós não busquemos mais desculpas e
não busquemos transferir mais as culpas que devem ser assumidas por nós e devem ser encaradas com seriedade. Mas eu vou deixar para continuar no dia de amanhã, quando à noite nós tornamos ao assunto, e ainda nós vamos aprender muita coisa relacionada a isso quando ouvimos as palestras pela manhã dos nossos irmãos. E a nossa ideia é que sigamos percebendo como isso será importante para o nosso autoexame e para uma maior dependência de Deus diante dos enfrentamentos que temos constantemente e nos portarmos como servos de Deus, dando de fato razão da nossa fé e da esperança que habita em nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, porque ela nos dá base, fundamento para tratarmos de todos os temas relacionados à vida do homem, as questões da sua alma, os problemas que enfrentamos, os desafios que sempre teremos à vista e que não podemos nos desviar ou buscar desculpas ou transferir culpas. E não podemos ceder à calúnia, à difamação e à injúria dos homens, mas devemos, diante do Senhor, reconhecer quem somos, pecadores, mas salvos pela graça de Jesus e que servem a Cristo Jesus e que dependem de Jesus e que buscam assumir e afirmar a sua integridade diante de Deus. Não é tarefa fácil para nós, Senhor. Vez por outra nos pegamos, sendo orientados e guiados pelos volantes de direção deste mundo. O que nós te pedimos, Senhor, é que nós não nos amoldemos a eles. Aquilo que os homens fazem, ou que os ímpios tentam nos induzir, mas que a nossa atitude seja de não conformismo com este século, de transformação pela renovação da nossa mente, pela palavra e pelo Espírito, tudo para a glória de Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.